Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer Ele por estar aqui, e pelo dia que nos deste, pela vida, pela salvação em Cristo Jesus. E pedir em favor de nossas famílias, nossos irmãos, a lembrar também do pastor Miquel, ele comunicou comigo, e tem um sobrinho dele, deve ser irmão dele, ou irmã, de lá onde ele foi, lá em, como é que chama, lá em Hortolândia, né, que é porque passou lá, né? E é complicado o menino dele, criancinha pequena, né, de colo, mais ou menos, 4 anos, não sei, não é de colo. E problema nos olhos, às vezes tem que fazer cirurgia, pedir oração e tal, porque nem iam orar a favor dele, dessa criança, né, deles também. Então vamos orar. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais este momento que estamos iniciando. Pedimos em favor dos hinos que vamos cantar, do estudo da tua palavra. E pedimos em favor dos que estão aqui presentes, que estão ausentes, talvez alguém que esteja vindo. Pedimos em favor desse menino que eu mencionei, tu sabe quem que é. Tu cuide dele, dá sabedoria aos médicos, que ele salve essa vista, Sara, que tu ponha as mãos esta criança. Tu sabes, talvez possa ter uma predestinada sua, Senhor Deus. Pedimos em favor também do povo, do povo cristão e dos membros dessa igreja que estão fora, que não estão vindo aos cultos. Só tu pode trazer essas pessoas, mas tu não obriga, Senhor, nós sabemos, mas é que o teu Santo Espírito trabalha nos corações deles. Pedimos em favor da família de nossos filhos também, onde estão neste momento, e também da Igreja Batista Memorial em Bauru, o encontro de jovens que devem estar lá neste momento. Tu esteja com aqueles irmãos, aquela igreja, com todos eles que estão lá visitando também, participando. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor? Não tinha marcado o dia de vida. 485? 485. Ele 495. Lá bemol, pode pôr a pensando aí. Volta a riqueza do mundo, pouco vale pra mim. Vamos ver se eu fio o tom certo. Não é alto.
132. 132. Mi bemol. Aí é até maior. 132. Qual? 264. 2. Está aqui. Isso. Um empolgou, né? Está cantando o segundo Santa Cruz. Sol maior pode tirar a pestana.
Amém. Legal, que seja bem-vindo, Deus abençoe, os valores têm usado nessa federação, Amém. Então, o último foi parada sábado 21/6/25. É um sábado desse para trás, dia 21. Então, nós vamos continuar. Vamos ler o versículo 11. Vamos continuar porque foi lido o versículo 12 e não explicado. Então, versículo 12 do capítulo 5 de Jeremias. Então ele disse aqui, negaram ao Senhor e disseram: não é Ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada e nem fome. Os irmãos, isso acontece hoje, né? Então eles estavam desfazendo dos profetas, escarnecendo deles, desacreditando, nada, isso que ele está falando aí, isso que ele está falando que isso vai acontecer, não. Então ele estava falando que negando ao Senhor, eles não estavam acreditando no que o Senhor fazia. Não é Ele, ele fala aqui, não é Deus que está falando com esse profeta. Nem mal nos sobrevirá, não vai vir mal nenhum, nem veremos espada, quer dizer, espada, guerra, morte, né? Nem fome. Então eles negaram o Senhor e disseram isso, não é Ele. Irmãos, o fato é que Judá, que Deus estava falando através do profeta Jeremias. Então, Deus estava usando o profeta Jeremias para falar para o povo de Judá. Então, eles estavam ouvindo a palavra de Deus através do profeta Jeremias. Né? E Jeremias estava escrevendo. Né? Aí está dizendo que eles negaram ao Senhor. Significa que eles tinham uma falsa ideia, um falso pensamento de algo, ou contradizendo o que foi dito. Eles contradiziam o que Jeremias tinha falado, eles falavam, interpretavam diferente, distorcia, né? Mas não é Ele, nem fome. Estas palavras resumem a mensagem do falso profeta, dos falsos profetas, que hoje não existe profeta não existe hoje, que faz previsão do futuro, mas falsos tem muito, está dizendo que está profetizando, está falando isso aqui, então são falsos, não são de Deus, são falsos. Parece que isso foi escrito para hoje, né, Paulo? Pirajá. Certo, escrito para hoje aqui. A Bíblia é atualizada, ela é atual. Parece que foi escrito hoje. Então, a crença errada acerca de Deus está relacionada a todo tipo de inverdade e hipocrisia. A crença, uma crença errada. Em vez de crer no que a Bíblia disse, na palavra de Deus, não, crê em palavra de homens. E no 13 fala assim, até os profetas, olha bem o que está escrito no versículo 13. E depois eu vou ler na outra versão, que é interessante, que é daquela que não pode ter hoje, eu lembrei, eu escrevi aqui, copiei. E até os profetas serão como o vento, porque a palavra não está com eles.
assim se lhes sucederá. Então, na outra versão, assim, até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Aqui já fala assim lhes sucederá. Mais difícil para a gente entender. E nessa outra explicou claro. Então, até os falsos, os profetas, até os profetas não passam de vento. Eles falam, esses profetas que não passam de vento. O vento vai e pronto, passou. Não vai acontecer, porque a palavra não está com eles. A palavra não está com eles. Esse que estava com eles, o contrário com eles, né? Ele fala, as suas ameaças, falando que eles estão ameaçando, isso não vai cumprir, cumprirão sim contra eles mesmos. Então, vejam só, e hoje a pessoa não acredita. Eu tenho visitado pessoas que sempre a gente vai na casa deles. A última visita foi um pouco desagradável, porque ele bateu muito firme, né? E que não crê na Bíblia, de forma nenhuma. Falei, então não tem jeito de escrever. As pessoas falam que não crê na Bíblia, irmãos. Eu falei assim, mas então vai contra ele mesmo. Por que ele, quando nasceu a criança, ele foi batizar? Onde que ele viu falar batismo? Aonde? Saiu na cabeça de algum louco aí? Meio torcido, mas na Bíblia, falando do batismo. Então tem falado muitos isso. Então, e até os profetas serão como o vento, diz aqui. Até mesmo aqueles que deveriam ser guias espirituais estão desviados. Quantos hoje que deveria ser um guia espiritual, que guia a vida das pessoas, que prega a verdade, não estão todos desviados. Quando ele chega a desviar da igreja, primeiro já desviou de Deus, da palavra de Deus, que a gente diz desviados. Então, o reino estava mergulhado na idolatria. Está acontecendo hoje? Não está, está pior. Na idolatria, na injustiça social e na desobediência à lei de Deus. Está uma desobediência, ninguém quer obedecer à lei de Deus. Deus convida a pessoa a andar no caminho dele, ser fiel, a pessoa não quer. Até os próprios cristãos. Conforme descrito neste capítulo 5, a sociedade estava marcada pela falsa integridade e pela busca por prazeres egoístas. Nós cristãos devemos ter uma vida simples, ninguém é obrigado, porque deve ter uma vida que agrade a Deus, não preocupar muito com as coisas, muita vaidade, vamos dizer assim, isso acaba. Vaidades, irmão. Quando era novo, eu não era incrédulo, eu era vaidoso. Todos eram, mas eu era de uma tal forma, caprichava bem com o cabelo, punhava touca para não queimar, levava escova de dente na roça, zelava bem dos dentes. Eu queria andar chique, bem, cabelo penteado para trás, meu cabelo fala o que eu quero, se quiser repartir no meio assim, só que muda a figura, faço o que eu quero com o cabelo, deixar ele crescer um pouco mais, né? Então, aí costumou assim, porque o pai usava assim, então eu queria ser igual meu pai na aparência, né? E todos falam que eu pareço com o pai, bigode preto, cabelo preto e tal. Tem que parecer com o pai, porque é filho dele, não é? Aparecer com o do vizinho, aí tem coisa errada. Então, os irmãos, aqui porque a palavra, prazer egoísta. O egoísta é coisa de orgulho, não pode ter orgulho, tem que ser simples. Porque a palavra não está com eles, eles falavam assim. A liderança, tanto política quanto religiosa, eles duvidavam, estava comprometida e incapaz de guiar o povo de volta a Deus. A coisa mais difícil que tem é trazer a pessoa de volta para Deus. Só Deus
só por muitas orações, talvez de orações. Irmãos, trazer, são nada mesmo que mexeriqueiros, e a palavra de Deus não está neles. Eles sempre criticando. Eu estou interpretando aqui, pondo mais, né, do versículo assim. E as misérias com que eles ameaçam virão sobre eles mesmos. Eu vou dizer, a fome quer dizer miséria. Então essa miséria que eles estão ameaçando, que vai ter miséria se nós não obedecer a Deus, que Jeremias pregava para voltar para o caminho de Deus, voltam praticar as primeiras obras, voltam, vamos servir a Deus, que senão vai pagar caro. E hoje nós não estamos ameaçando ninguém. Jeremias, o profeta, os discípulos, os apóstolos, que falam o que vai acontecer no futuro. Porque não aconteceu, eles, os que morreram, que não aceitou o chamado dos profetas, eles estão perdidos. Estão lá. Agora, aqueles que aceitaram, o corpo não existe mais, mas o espírito está vivo, está lá nos céus. Esses está tudo lá. E hoje, mas não chegou esse fim ainda. Você pensa, desde que Deus fez o mundo, o juízo final não chegou ainda. Vai chegar, um dia vai. Lá não tem bom, não tem bonito, não tem rico, não tem pobre. Tem que ser nascido de novo. Então, os pregadores populares daquela época, como na atualidade, hoje, disseram que Deus nunca castiga o pecado e o pecado e os pecadores. Um dia em casa mesmo falou assim: não, Deus não castiga ninguém, o inferno é aqui mesmo, o que faz aqui paga aqui mesmo. Irmão, o inferno é aqui mesmo. Você vê alguém queimando no fogo aí? Não. Vê que pega um incêndio tudo aí, aquilo já é duro. Você imagina o inferno que é eternamente. Então, que ele nunca joga alguém no lago de fogo. A conversa é essa. Hoje aí não existe céus. Faz tudo, morreu, acabou. Então, lago de fogo. Que esses pregadores que anunciam a sua ira, como Jeremias diz, anunciava a ira de Deus, e nós também, como pregadores, iniciamos a ira de Deus. Todo que prega, os irmãos, anuncia a ira de Deus contra o pecado, se os homens não arrependerem, é contra eles. Então, o seu caráter, dizem que falava que chamava ele de tolos, esse caráter tolice deles, são tolos, não sabem o que está dizendo. Então, e o versículo 14 ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha eles serão consumidos. Então, o fogo que eles serão consumidos seria a unção do Espírito Santo sobre Jeremias. Então, Jeremias tinha aquela unção, era ungido pelo Espírito Santo, um profeta com autoridade, profeta que tinha esse dom, ele profetizava. E não é que ele estava lendo alguma coisa no jornal, uma revista, não vai acontecer em algum aparelho, não. Ele era profeta e Deus falava, ele previa que o verdadeiro profeta, os profetas, eles não podiam errar. Se eles errassem, eles eram mortos, castigados, eram mortos. Porque o profeta falso não acontece nada. Mas então o profeta, quando ele falava, acontecia, porque era Deus falando com ele. Jeremias fala assim, assim, assim. Jeremias, Deus preparou a boca dele. Jeremias, Deus chamou ele desde o ventre da mãe dele. Fala, não me lembro que capítulo que era no começo, não me lembro. Fala, ele foi chamado desde o ventre. Imagina só. Então, e até depois de tudo isso, Judá não se voltaria, de tudo que ele falava, não voltaria. E hoje, de tudo que falam, os que estão fora da igreja, você fala, você convida, nem os membros, irmãos,
Nem os membros que estão, como o Daniel disse, não quer dizer nada não estar no rol de membro. Se for pensar bem, você nem existe isso. Recebeu na igreja porque, portanto, o nome está lá no rol do livro de Deus. Se está aqui, mas não estiver lá. Deus não é que Deus que a igreja escreve aqui, que batiza, que recebe. Deus conhece se é convertido ou não é. Então, quer dizer, e olha que fala e não volta, porque assim diz o Senhor. Então Jeremias falava, assim diz o Senhor. Ele não estava falando, eu estou dizendo para vocês. Não, assim diz o Senhor. O Senhor diz para quem? Para ele falar para o povo. O Senhor Deus dos exércitos, ele falava assim. Portanto, disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo. Então Deus falou para Jeremias, eis que eu vou converter as palavras na tua boca, e vai em tua boca em fogo, vai num fogo em brasa, assim, que vai falar mesmo. E a este povo em lenha, que vai queimar todos eles, olha a força de expressão, né? E esse povo que todos em lenha, eu vou converter as tuas palavras da tua boca em fogo, e esse povo em lenha, vai queimar tudo. Eles serão consumidos. Então o recado estava dado. Se eles não obedecer, não se converter, vai ser consumido. O 15 fala, eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, é uma nação robusta, é uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. Antiquíssima. A outra versão que eu tenho não é essa do Mopó, porque não está escrito assim, eu olhei lá. O que quer dizer? Gente antiga, gente cuja língua vocês não vão entender. Vai falar gente antigo, não é gente de agora, está falando, vai vir, é uma nação robusta, né? Viçosa, forte, né? É uma nação com gente, uma nação antiga, uma nação cuja língua ignorarás, vocês não vão ignorar, não vão entender, ignorar que você vai falar, vocês não vão dar a entender, e não entenderás o que ela falar, o que essa nação antiga fala, vocês não vão entender, irmão. Então, gente antiga, cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. Está escrito lá assim, fala do poderoso império babilônico, que era a nação. Deus usa os homens. Você pensa que essas guerras é tudo como Deus permitindo, ele usa homens. Aqui usava o Império Romano para castigá-los, porque não chegou ao final ainda, que vai ser o castigo no grande trono branco. Não chegou ainda, isso vai chegar um dia, isso vai ser o pior, que é o da alma, é do espírito, a condenação é o final. Mas hoje Deus castiga aqui neste mundo, ele usa. Até uma pessoa vir com violência com outro contra a pessoa, Deus usa. A pessoa está rebelde, não é? Principalmente um cristão que conhece a palavra de Deus, ele se torna rebelde. Deus usa alguém, permite Satanás, que o mal que Deus também faz o mal, porque ele lança no inferno, e ele permite Satanás, que o Satanás está por trás de todas as coisas, ele está por trás, ele está só achando uma brecha, como um leão, buscando onde há uma presa para ele ganhar, derrotá-lo. Versículo 16, a sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são poderosos. A ideia desta passagem, comandado pelo Espírito Santo, é para mostrar a crueldade e o poder do invasor babilônico.
e todos empregados como instrumento do Senhor. Todos eram ser usados como instrumento do Senhor. E Deus isso usa. Deus usa o homem, nós como instrumento dele para anunciar as boas novas, as boas notícias, a doutrina de Cristo, a doutrina bíblica, e também usa para nós falar das boas novas, boas notícias. Então 17: e comerão a tua cega e o teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer. Olha para vocês verem. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortificadas, em que confiavas, abatê-las-ão a espada. Ele está falando tudo que o invasor lá, no instrumento do Senhor dos Babilônicos, olha, eles vão comer a tua cega, toda a colheita que vocês vão colher, eles vão comer, eles vão tirar o teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer, eles vão comer, vocês vão tudo passar. É a fome que Jeremias, que ele está dizendo, vai vir fome, eles não estavam acreditando, vão comer, vai passar fome. E vai. Aí depois ele fala, comerão as tuas ovelhas. Então pronto, já vai derrotar tudo. E as tuas vacas que tiver, tudo, era para tudo, deixar zero. Então, aí virou, comerão a tua vide e a tua figueira, então, e as tuas cidades fortificadas. Eles vão derrotar tudo, vão destruir tudo. Em que confiavam, quem vocês confiavam tanto, abater-las, quer dizer, abater. O que é abater? É matar. Fala bater um novilho, uma vaca, bater. Para matá-lo, tudo a espada. Guerra que não tinha esses mísseis que tempo assim, não, é tudo a espada. Ombro a ombro, homem com homem. Então, que tinham que comer os teus filhos e as tuas filhas. No hebraico original, na realidade, diz: eles comeram os seus filhos, diz, e as suas filhas, vão comer tudo. Significa que eles seriam assassinados, eles seriam assassínio, assassinado, ia fazer tudo isso. O 18: contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. Contudo, naquele dia, diz o Senhor, a compaixão de Deus, o Senhor, ela é eterna, viu? Para os homens culpados, estar revelada nesta frase. Deus tem compaixão do teu povo. Ele ama a humanidade, ele ama o homem, mas não ama o pecado. Assim como Deus ama os pecadores, mas não ama o pecado, ele abomina. E nós também devemos amar os pecadores, mas não amar o hábito dele, o vício dele, o pecado dele, porque senão nós somos igual. Já amamos já. Naquele tempo nós amava completo. Ele tinha amigo, amava todos os defeitos dele, porque ele tinha, também tinha. Nós fazíamos as coisas. Hoje todos nós temos defeitos. Ninguém é perfeito, só Cristo. Mas ele falou assim, ó, primeiro, eu perdoarei, versículo 1, mas não façai uma destruição final, que é o versículo 10, e não vou destruir de tudo, que é o versículo 18, não vai destruir de tudo, mas vai ficar para o final. Vai ficar para o final. Deus castiga, vem castigando. O que faz aqui, paga aqui mesmo. Irmão, o que semear, colherá aqui. Agora lá é outra coisa. Aí o 19, e sucederá que quando disserdes, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? É uma pergunta. Então lhes dirás, como vós me deixaste e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa.
ao castigo. Agora vão tomar a terra, vocês vai servir ele na terra que não é vossa, por enquanto vocês estão na sua terra, vai ser perdido. Então eles vão perguntar assim, sucederá que quando disser, por que nos fez o Senhor, nosso Deus, todas essas coisas? Aí pergunta, por que Deus fez? É a mesma coisa hoje, a pessoa erra, vai no pecado, por que aconteceu isso comigo? Por quê? Porque eu quis, porque eu procurei. Por que aconteceu? Mas por que Deus não podia ter livrado dessa? Ele poderia, mas porque a gente procura. Você procura ser imprudente. Então isso aí serve para nós. Então lhe dirás, como vós me deixaste? Deus responde, como vocês me deixaram? Então quando nós tomamos uma atitude equivocada, pecaminosa, é porque nós deixamos o Senhor. Nós não consultamos Ele. Consulta o Senhor antes. E nós, havendo expressadamente, nós não consultamos a Ele. E serviste a Deus estranho. Olha, Deus estranho. Quem são Deus estranho? Os inimigos. E hoje tem tantos na vossa terra. E assim servireis os estrangeiros em terra que não é vossa. Então a intenção desta passagem é que, visto como os judeus serviam a deuses estranhos na terra do Senhor, serviram a Deus estranho na terra do Senhor, quem que eles deveriam servir. E nós estamos aqui, a terra é do Senhor, o mundo é dele, a terra é ele que criou, é ele que fez, ele pôs nós. Então nós agora estamos bem entendidos, nós devemos servir o Senhor na terra que Ele nos deu. Eles chegaram a ser escravos dos estrangeiros, em última terra que não seria deles. Então, agora, a corrupção espiritual e serviçal traz o juízo e o castigo. Alguém se lembra, agora, abrir um parênteses aqui, alguém se lembra que o Monfere fazia, porque aqui tempo era 1h30 de culto, né? Aí fizemos rápido, o que ele fazia no meio? Então vamos cantar um hino no intervalo, para ele continua no 20 aqui. Olha, não vou demorar não, mas vai tomar conta aqui, ó. Ele é Mi bemol, que não estou pensando, eu já vou tocando. Ele é Mi igual 265. 265. Pecado, salva-me, ó tua mão.
perdão, eu falei 200. Então, versículo 20. Olha, tem 14 minutos. Não precisa nem ter correndo adianta, daí só para adiantar, né? Para não atrasar, então, mas não tem problema. O versículo 20 diz: anunciar isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo: porventura não me temereis a mim, diz o Senhor, não temerás diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não traspassarão. Olha, a onda, quem foi no mar sabe que é incrível ver a coisa. A onda vem lá, que vem assim, irmão, vem assim, como que parece que ela vai acabar com tudo. Como é que ela para lá? Quantas vezes ela fica a vida, desde que fez o mar, desde botar aquilo. Então, aqui teve um final do hino que diz, o do hino, assim, que Jesus na cruz, ele está chamando, né? Ele morreu na cruz. Então, aqui no 21 fala assim: ouve agora isto, ó povo insensato. Não ouve, está pedindo que ouvisse. Esse povo é insensato. Você sabe o que é insensato? Pessoa sem juízo, não pensa o que falar, não tem um raciocínio certo das coisas, e sem coração. Está falando sem coração. Você imagina, sem coração quer dizer que sem amor, sem sentimento. Tem muita gente sem coração. A minha irmã Ivone falava assim, quando a gente fazia qualquer mal coisa para ela, não ia falar: coração peludo. Imagina, não esquecer, coitada, não veio falar coração de pedra. Coração peludo, quer dizer, coração mau, né? Não sei. Que tem, olha, sem coração, que tendes olhos e não vedes. Ele chama atenção. Então, vocês não têm coração, vocês não têm sentimento, vocês não têm amor, são frio, cruel e ruim, né? Vocês têm os olhos. Tende olhos, mas não vede, não enxerga as coisas como é que é, os olhos da fé. Irmão, que tendes ouvidos e não ouves. Tem ouvidos, você não ouve, quer dizer que você não atende, não obedece, né? Às vezes escutar é uma coisa, sabe? Você tem ouvido, quem tem ouvido ouça, quer dizer, ouvir. A gente não costuma falar para o filho: eu falei para ele não ouviu. Ele ouviu falar, ele não obedeceu, ele não deu ouvido, não deu importância. Então, por quê? Sem arrependimentos, irmão. Sem arrependimento, a pessoa não. Antes disso, ele não tem entendimento. Sem arrependimento, na realidade, significa sem coração. Coração da alma, coração do ser da pessoa. Significa que o povo não tem um coração voltado para Deus. Nós devemos ter um coração voltado para a verdade. É verdade? Vamos na verdade. É mentira? Fica para lá. Passa. Eles riscaram um curso do pecado intencional, que sempre perverte as percepções morais do homem. Fizeram um riscado para eles mesmos, um curso para pecar. É uma coisa, tudo planejado. Quando nós pecamos sem planejar, é uma coisa, você cai. Mas agora, planejar a ofensa, planejar o pecado, fazer um plano, então aí o castigo é pior. Deus não agrada. Porque quantos não planejam o pecado, fazer um roubo, para matar, para ficar numa tocaia, a pessoa não está sabendo, é tudo isso. Então o profeta, primeiro ele declara o resultado e logo a causa. Por que causou aquilo? Olha o resultado, mas por quê? O que causou esse resultado? A desobediência de vocês. É a desobediência de não deram ouvido, não escutaram, não tem coração, não tem sentimento, tem os olhos, mas vocês não vejam. Aí o que aconteceu? A declaração é que tem olhos e não veem, refere-se à cegueira
espiritual. Em outras palavras, eles desejavam ser tais coisas, mas desejavam, mas não tinham. Aí no 22 fala: porventura não me temereis a mim. O Senhor diz: vocês não temem, diz o Senhor, não temerei diante de mim, que pus areia por limite ao mar. Deus pôs areia por limite ao mar. Tem a praia lá, Ele que pôs a praia, aquela areia lá, por ordenança eterna, que Ele não traspassará, que o mar não vai traspassar essa areia, até por herança eterna aquilo. Note bem: ainda que se levante, olha o mar que se levante, as suas ondas não prevalecerão, ainda que bramem, não traspassarão. O mar faz aquele barulho. Quando eu cheguei lá em Santos, era de madrugada, tarde, sabe? Eu não via a hora, só via a luz daqueles barcos andando. Eu não via a hora que amanhecia o dia para me ver o mar. O irmão não quer passando com o carro aqui é o mar. Ele está indo para o apartamento dele encostado, né? Daqui, pertinho mesmo, na praia, né? Então você saía assim, você atravessava. Então ele vinha vendo assim: aqui é o mar, mas você não via nada, você só via luzinhos assim dos botes, navios, né? Aí entrei, irmãos, eu levantava, toda hora eu ia na sacada para me olhar. Eu ficava olhando assim, eu falei: puxa, não vejo a hora, eu ficava até com medo de olhar assim, tudo. Aí eu queria ver um naviozão grande, que ele falava que passa um naviozão grande. Eu não vi, eu vi normal. Andemos de balsa, atravessamos lá de um lado, um braço do mar para o outro lado, entrou com o carro assim, né? E aí ele desceu: pode descer aqui, isso aqui demora a atravessar o navio, tem gente. Aí ligou que motorzão, assim, né? Ficava assim, tudo olhando, assim, do motor tocando assim, correndo na água, né? E atravessava o outro lado lá, e podia parar o carro, saía com a fileira de carro e enchendo de carro. Eu ficava morrendo de medo lá em cima, não confiava, ficava com medo, né? Então, o sentido desta passagem é que as áreas da beira do mar obedecem a Deus. Tudo obedece a Deus, irmão. Deus controla tudo. Você vê o girassol, parece interessante. Eu vi num planta lá, ele diz que faz girassol porque você sabia porque ele acompanha o sol, né? Interessante. Ele está assim, quando o sol vem subindo, ele vai fazendo assim, ó, ele vem devagarzinho, que nem relógio. E obedece, Deus fez ele daquele jeito, as flores, tudo. O beija-flor, quando eu fazia caminhada, eu olhava: isso é obra de Deus, você tem que prestar atenção nisso. Antes eu não era essas coisas. O beija-flor não, o desvio, daquele que batia lá, quem é que ensinou ele? Ele põe ovo, faz um ninho, choca, sai tudo. Mas como é que é a natureza, como Deus fez? E nossa, irmão, e fez o homem a imagem dele, que o homem pensa, o homem reflete, o homem tem o livre-arbítrio de decidir as coisas, de escolher as coisas, de decidir. Então, e eles obedecem, porque, falando do homem, e o povo desobedece a Deus porque não tem temor, não tem o temor dele. Então, 23, mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, rebelaram-se e foram-se. Não é para o povo hoje, irmão. Quanto o povo está cada vez mais rebelde sobre Deus. O coração é o centro da vida moral, espiritual, virtualmente, ou equivalente à vontade da pessoa própria. Um coração rebelde refere-se a resistir e se opor a Deus, irmão. Então 24 diz, vamos parar aqui. E não disseram, o capítulo é longo, vai até o 31. E não dizem no seu coração: temamos agora o Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega, da colheita. Amém? Vamos louvar ao Senhor de novo, despedir, cantar o hino, que amanhã nós estaremos aqui, estudando o Evangelho de Marcos,
Eu acho, né? Começamos, já acabamos o capítulo 7, iniciamos o capítulo 8, se não me engano, foi até o versículo 8, acho que está marcado. Então, vamos louvar o Senhor. Qual é o hino? 462. Oi? 462. 462. Esse é Dó maior. 462. Foi o que eu estou pensando, né? Quando é Dó maior, não tem nenhum sinal de nada, de B, nem de escolhido, de nada. 462? Ah, não, viu? Cantar só canta com os outros, poetas, junto aí. Isso, viu? Muito difícil. Deixa eu treinar ele e toca ele, então. Não, pastor. Hã? Então, 462, que eu entendi? não, Eles já pediram sim, já viram que vocês treinam. não, é 461. 461. Esse é conhecido, né? Isso é si bemol, pode pôr aí. Vai ser bonito, aí, pô, mas não vai cantar bonito, né? Acho que é sol. Faz dó, acho que é dó, faz. Não é, talvez que sim. Ah, não, tem que pôr no terceiro. No terceiro eu passo aí. Só não pode cuidar a orelhinha bater no lugar, que é desafio. Sol faz sol. Ele tem umas caídas menores por aí, mas aquilo que me falaram, eu faço um mocinho.
Então, irmão Paulo, tua vez agora, levem a Deus em oração. Senhor, mais uma vez, queremos te agradecer por tudo que foi feito aqui, esta noite, pela sua igreja de vida, pelo culto, pela mensagem, pelos hinos, por termos fazer cada aqui. Pedimos mais uma vez que esteja abençoando as nossas vidas, no cotidiano, no nosso serviço, nos nossos afazeres. Abençoe o pastor, a direção, agradecemos pela salvação de Jesus Cristo. Pedimos pela igreja de Valdo lá, que está vindo lá, que o Senhor possa abençoar cada um que ainda vai embora essa noite, que o Senhor possa estar cuidando de cada um que está lá. Amém. E nos prepare para o dia de amanhã, que possamos estar aqui com saúde e bem, para te cultuar mais com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.